Eu já tenho a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o nosso parceiro e colunista, o terapeuta familiar, José Américo, que nas terças-feiras nos ajuda a discutir os problemas que afetam a harmonia de muitas famílias. Hoje ele fala sobre a relação entre pais e filhos, como alimentar uma amizade e a cumplicidade e parceria sem perder a autoridade. Como equilibrar nas horas de ser pai, como se equilibrar nas horas de ser pai e de ser amigo. É o que nós vamos tentar resolver e responder a partir de agora. E claro, você pode participar pelo telefone 3216-5115. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Amigo. Como manter essa relação entre pai e filho sem perder a autoridade? Viver em um ambiente harmônico familiar. Boa pergunta. A relação pais e filhos contempla muito tipo de atividade e comportamento. Por exemplo, relação de amizade, relação de assistência, relação de apoio, relação de autoridade, de disciplina, enfim. Isso é fundamental para que haja harmonia. Essa relação de amizade, que é muito salutar na vida de qualquer relacionamento, ela deve ser trabalhada, deve ser vivenciada, sem que comprometa a função paternal e maternal da disciplina, do comando, da orientação, que muitas vezes vai de encontro ao que a criança ou adolescente pensa. Influenciado pela mídia, pelo meio, tem certas atitudes, tem certos sonhos, não é? Certos procedimentos que devem ser reprimidos pelos pais. E aí muitos filhos, às vezes, confundem, porque os pais não permitem determinados acontecimentos, atitudes, como sendo inimizade, como sendo não gostar, como sendo isso, tem que ser muito bem claro. A relação de amizade e apoio dos pais deve existir. Quando isso acontece, demonstra que há um vazio, um vácuo na relação pais e filhos. E aí os filhos começam a buscar amigos, entre aspas, não é? Para suprir isto. E muitas vezes preferem a amizade desses amigos, entre aspas, mais uma vez, do que a dos pais. Porque houve um vácuo na orientação paterna e maternal. Então podemos trabalhar isto e incentivar os pais, desde cedo, fazer-se presente. Esse é o caminho que orientamos a todos os pais para que esse vácuo não seja criado. Esteja presente no seu filho em todas as atividades. Seja aquele pai presente nas emoções, não é? Nos comportamentos de relações de amizade, do namoro, do noivado, do estudo, do trabalho, em tudo. Se o pai estiver presente, os pais estiverem presentes, os filhos vão saber que tem uma pessoa que está ao lado deles e que qualquer reprimenda, qualquer não, é um não construtivo e não por descaso, não é? Por desapreço. Isso é fundamental que exista. Tem uma participação agora lá de Campina Grande. Alô, irmão Expedito, boa noite. Alô, irmão Expedito, boa noite. Boa noite. Eu tenho aqui em mão 2 versículos bíblicos base para manter esse padrão que no qual toda noite o pastor, toda terça-feira o pastor nos orienta muito bem. Mas ele é muito conhecedor, inclusive mais do que eu. Mas eu vou aqui bem rápido para o livro de Efésios, capítulo 6, que diz assim, 2 versículos, rápido. Vós, filho, sede obediente aos vossos pais, pois no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida, que é o primeiro mandamento com promessa. O segundo é sobre os pais. E vós, pais, não vos provoquei a ira dos vossos filhos, mas criais na doutrina e na administração do Senhor. Esses são os preceitos bíblicos para ter um bom relacionamento entre pai e filho. Ok, irmão Expedito, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Cidade Alerta Paraíba, direto de Campina Grande. Não sei se o senhor conseguiu entender bem o que ele quis falar, conseguiu entender bem o áudio? Então pode responder. Então, ele leu tudo, né? Ele escreveu o texto onde faz essa cobrança, tanto a um como a outro, os direitos e deveres. Quando diz que se deve à obediência, é exatamente o entendimento. Mas estamos tratando mais daquela relação de amizade, quando muitas vezes quer se desenvolver ou existe entre pais e filhos, sem o devido limite ao respeito, ao reconhecimento da autoridade. Porque é função dos pais cultivar esta amizade. Claro que é. Ter no filho. Agora, sem que perca a sua autoridade,
sem que os filhos percam a visão de que o não do pai, o não de uma mãe, muitas vezes é benéfico para a sua vida, pela experiência que já possui, conhece muito bem os caminhos que às vezes o adolescente não vê, só vê o momento e o pai vê o amanhã. Então, essa relação deve ser cultivada, agora com devido respeito. Quando se diz que meu filho é meu amigo, esse é meio comprometedor, porque com amigo se confidencia tudo. Os pais não podem se expor demais aos filhos. Essa amizade tem limite. Até que ponto os filhos podem ser sobrecarregados? Tem pessoas que, ao perder o cônjuge, por um divórcio, faz da filha ou do filho o amigo confidente. Isso é muito mal, porque a criança ou o adolescente passa a ter uma carga que não é a dele. A visão que ele tem da mãe ou do pai não pode permitir que ele tenha acesso à intimidade deles, porque fragiliza a relação. Então, isso é importante saber, que há limites tanto na amizade do pai com os filhos, como dos filhos com os pais, mas que deve existir, contanto que haja separação entre esse laço de amizade, de cultivar o apoio, de cultivar a assistência, o coleguismo, tudo isso que a criança precisa, mas sabendo que eu estou diante de uma autoridade que tem poder sobre a minha vida, cuja orientação, cujo sim ou cujo não, tem um fim de corrigir, de me preparar para uma estabilidade de vida amanhã. Isso é fundamental. Muito obrigado pela participação. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigado.